Existe um lugar além da razão, um intervalo entre o que vemos e o que tememos perceber, onde os símbolos sussurram e os mitos observam em silêncio. Bem-vindos à Psicologia, Arquétipos e Heróis. George reaparece em sua casa londrina, exausto, como se o ar tivesse dedos frios apertando seus pulmões e as paredes respirassem o silêncio desconfiado. Seus amigos se reúnem para o jantar, mas a sala parece pulsar com uma expectativa doentia, como se o tempo já tivesse deixado marcas úmidas no carpete. A câmera desliza em plano lento pelo rosto desgastado de George. Aproxima-se da mesa como se a luz tremesse de cansaço e recua suavemente quando ele revela a máquina e o salto impossível que realizou. Phoebe permanece inquieto, sentindo que algo invisível se moveu dentro daquela casa. George se isola no laboratório, onde o metal parece soar uma febre antiga e o ar range como engrenagens famintas. Ele aciona o mecanismo e o mundo começa a escorrer ao redor dele, primeiro em pequenos avanços, depois em saltos violentos. Em 1917, a guerra abre sua boca de fumaça e leva James Philby. Em 1940, Londres se contrai sobre bombas e cada rua parece um nervo exposto. George segue adiante, como se o próprio horizonte o empurrasse com mãos impacientes. Em 1966, sirenes rasgam o céu e a cidade se curva em pânico, como se o concreto tivesse aprendido a temer. Um Philby envelhecido implora que George se esconda, mas já não há abrigo verdadeiro. A câmera gira em um movimento tenso. Acompanha George correndo entre sombras que parecem latejar e se fixa no instante em que a explosão nuclear devora Londres, enquanto a lava sobe como um sangue espesso que endurece em torno dele. Preso na rocha, George atravessa eras esperando que o mundo esqueça aquela prisão. Quando a pedra finalmente se desfaz, surge um futuro distante e estranho, onde a paisagem parece limpa demais, como se escondesse algo sob a pele verde. George encontra os Ellie, belos e vazios, vivendo em indiferença suave, como se a própria manhã tivesse perdido o sentido. Ele salva Wina do riacho, mas logo percebe que sua máquina foi tomada e fechada dentro da esfinge, e que à noite os Morlocks se movem, como se o escuro tivesse unhas. Wina conduz George a sinais do passado, museus em ruína, anéis que contam guerras antigas e sirenes que hipnotizam os Ellie para dentro da esfinge, onde são colhidos como alimento. George desce as cavernas, luta, incendeia túneis, desperta nos Ellie o lampejo de defesa e recupera sua máquina ao amanhecer, escapando por pouco das mãos subterrâneas. A câmera se aproxima em um último movimento contínuo, acompanha o retorno de George a 1900 e repousa na flor desconhecida que ele traz, enquanto Philby encontra apenas ausência e 3 livros desaparecidos, deixando no ar a pergunta: se o futuro sempre devora o que nasce, que esperança resta para quem insiste em voltar? George carrega como ferida essencial a impossibilidade de reconciliar o que pressente no escuro com o que deseja salvar na luz. Ele intui que dentro de si existe um abismo que não se dobra à razão, uma urgência de controlar o fluxo invisível, de arrancar do tempo uma ordem que o mundo não oferece. Sua maior dificuldade está em aceitar que aquilo que o persegue não é apenas externo, mas pulsa nele como uma corrente subterrânea, e que integrar essa escuridão exigiria permanecer, não fugir. George ativa o arquétipo do herói não como triunfo, mas como impulso de atravessar o impossível, uma coragem febril que nasce da fratura. Sua estética interior é a de um viajante de alma elegante e exausta, onde o heroísmo parece uma forma de dor vestida de precisão. O percurso de George revela padrões universais que dormem no fundo comum da humanidade, como se sua jornada fosse um espelho antigo, onde todos se reconhecem sem querer. Ele se move entre máscaras sociais e a solidão do laboratório, entre a persona do inventor e o menino interior que busca sentido diante do colapso. Há nele complexos de perda e desamparo que se reativam cada vez que o futuro lhe mostra ruínas, e a psique tenta se autorregular, empurrando-o sempre adiante, como se avançar fosse a única oração possível. O tempo para George torna-se símbolo vivo, não uma linha, mas uma boca que se abre.
A força que o confronta assume a forma do arquétipo do devorador, não como monstro nomeado, mas como presença inevitável que transforma civilizações em pó. Nos Morlocks, na indiferença dos Eloi, na sirene que hipnotiza e conduz, George encontra a imagem arquetípica daquilo que consome sem ódio, apenas por função. Essa manifestação reorganiza seu destino. Ele percebe que o progresso não garante elevação, e que a humanidade pode se dividir em castas de superfície e subterrâneo, como se o futuro fosse uma fábula cruel sobre acomodação e fome. A sombra de George emerge na fissura entre sua compaixão e sua arrogância secreta. Ele deseja salvar o Ina e despertar os Eloi, mas também deseja provar que sua visão era verdadeira, que sua travessia tem sentido. Sua escuridão aparece na recusa em permanecer no presente, na compulsão de escapar sempre que a realidade se torna insuportável, como se o agora fosse uma prisão menor que o infinito. Essa ruptura interna o torna trágico. Quanto mais ele corre para longe, mais encontra versões ampliadas do mesmo desamparo. Cronos, que devora os próprios filhos, ilumina George com brutal clareza. No mito, o tempo é pai e carrasco, origem e destruição, consumindo aquilo que ele mesmo gerou para impedir que o novo o destrone. George atravessa essa imagem ao ver Londres ruir, ao assistir eras inteiras serem mastigadas pela história, ao perceber que o futuro alimenta-se do passado como uma fome sem fim. Sua jornada interior corresponde ao confronto com essa divindade invisível. O tempo não é cenário, é destino psicológico, e integrar essa visão é aceitar que toda a criação carrega em si a sombra de ser devorada. Se o único modo de escapar do tempo é correr para dentro dele, em que instante a liberdade deixa de ser salvação e se torna apenas outra forma de prisão? Você ouviu A Máquina do Tempo, The Time Machine, 1960, A Psicologia.